Estou com uma pessoa maravilhosa, ela é educadora, pedagoga, gestora de identidade social, Jaqueline Gazda. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, viu? Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui novamente, ainda mais hoje, tratando de um assunto extremamente importante. E como o nosso programa ele tem esse viés com a juventude, é importante falarmos porque é uma problemática que temos que enfrentar, não é? Por que os jovens estão tão sozinhos, Jaqueline? Hoje, apesar da hiperconectividade digital, os jovens eles estão cercados por muitas pessoas, mas apesar disso, não tem uma conexão verdadeira. Então eu noto que não há uma profundidade nesses relacionamentos. Muitas vezes eles não podem dizer e ser quem eles são, expressar os verdadeiros sentimentos, né? Porque justamente isso, não tem uma profundidade. Então, números de amigos, né, no Instagram, no Facebook, não representa as relações verdadeiras. E quais sinais que devemos observar, Jaqueline, quando vemos os jovens e percebemos que tem algo diferente nele? Quais sinais que devemos observar para ficar atento aos nossos meninos e meninas? Bom, tem alguns sinais que são assim, que ajudam muito a gente perceber esse tipo de depressão, né, digamos assim. Então, o isolamento, né, uma pessoa que está sempre falando que está cansada, não aguenta mais. Uma pessoa que deixa de gostar, muitas vezes, de coisas que ela gostava, então ela não gosta mais. Então, são alguns sinais que a gente pode perceber que essa criança ou um adolescente está passando por uma dificuldade, algum problema aí de depressão. Então, serve como alerta. Isso é importante, gente. Então, amigos, né? Eu não quero mais ver o amigo. Eu adorava o amigo, não quero mais ver o amigo. Adorava ir na casa de... Não quero ir mais. Adorava jogar basquete, não quero mais. Só quer ficar isolado. É um baita alerta, entendeu? Acho que tem um momento, sim, que às vezes eles precisam se recolher, né? Mas é uma questão que precisamos ficar atenta. Como a gente pode conversar como os pais podem conversar com essa pessoa, com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, sem parecer uma cobrança, sem ficar uma coisa, né, dessa cobrança que às vezes a gente faz, dessa performance que temos que ter o tempo todo, né? Os pais, eles costumam ter colocar um tipo de pressão, na verdade, né? Lógico, sempre visando o melhor para aquela criança, aquele adolescente. Mas acredito que os pais podem evitar alguns materiais que podem ser nocivos, né? Porque a gente sabe que tem autoflagelamento, né? Que é uma forma de ele expressar a dor. Então, ele sentindo a dor, se corta, né? Se machuca. Uma conversa franca e frequente, né? Ajuda, mas assim, tem que ser uma escuta acolhedora, sem colocar pressão. Olha, você tá feio, você era assim, não é mais, sabe? Mas ter um acolhimento específico e notar o seu filho, né? Quando o pai tem um olhar de cuidado, de atenção, ele consegue perceber algumas mudanças, né? Então, sabe se o filho está correndo algum tipo de risco para ele mesmo, se ele realmente está precisando de ajuda. Então, assim, os pais têm que estar muito atentos, né? Rendimento escolar também, às vezes cai, né? De repente era um super aluno, cai as notas, então isso também serve de alerta. E como ajudar esse jovem que às vezes sente vergonha de pedir ajuda, né? Hoje eu vejo que é um problema, né, tanto social, é um problema social, porque as grandes mídias não falam desse cuidado. A gente precisa normatizar esse cuidado. Da mesma forma que hoje a gente busca uma saúde física, vai à academia, se alimenta melhor, a saúde física, mental, precisa também de uma atenção. E dizer para o adolescente que ele precisa de ajuda não é se sentir fraco. Porque quando ele passa a pedir ajuda, entender que ele precisa de ajuda, ele está se mostrando forte, né? Se comunicando ali, expressando a dor e o sofrimento, é uma questão de coragem. É mesmo. Né? Então, assim, a gente falar mais sobre isso, as escolas, as grandes mídias, a gente falar assim, sobre a saúde mental e precisa ser falado, gente, porque assim, não é vergonha nenhuma dizer que está sofrendo,
tá com depressão, né? Agir como se fosse um problema, né? E essa escuta ativa, ela tem que ser também uma escuta com o corpo inteiro. Às vezes a criança ou adolescente vai falar e você já está retrucando, perguntando e não ouve, não deixa sair tudo, não esvazia, não se coloca com o corpo, né, receptivo para receber. Isso também é um acolhimento, né? É muito importante a gente perceber que esses processos é muito legítimo buscar ajuda profissional, né, de um psicólogo, Sim. terapeuta, porque esse pedido de ajuda, ele não vem nem sempre, principalmente quando a criança é menor, não vem verbalizado, Exato, né, vem nas pequenas ações, né? Então, questão de isolamento, né? Não quer mais brincar com os amigos, se fecha. Então, vai dando sinais. Então, é um alerta aí que a criança, o adolescente está passando por uma questão difícil, né? Eles estão sofrendo, estão com dor. E ao perceber isso, é muito importante que os adultos tenham essa escuta, esse acolhimento, né? Não ficar falando, isso é frescura, você tem tudo e nada tá bom. Não, estou aqui, você está precisando de quê? Tem algo mais que você queira falar? Né? De repente procurar uma ajuda, você quer que te ajude a encontrar um profissional? Sim. Né? Passar para esse adolescente, essa criança, que ele é importante e tem profissionais capacitados para cuidar dele. E tá pesado também, né? O Felca, ele traz sobre a adultização das crianças e muitas vezes as crianças têm mesmo agenda, roteiro, uma carga de ações que é trabalhosa. Né? Porque às vezes você pensa, não, mas ele só vai para a escola e vai para o curso e depois ele vai para... Gente, para a criança, para o adolescente, é como se fosse um dia de trabalho. Às vezes as cobranças é até mais. Por exemplo, um menino do 8º ano, ele pode ter 15 professores. Imagina só 15 professores pedindo, exigindo, cobrando, delegando para ele. Então é um processo que a gente tem que trazer também com esse olhar, né, que precisa de respiro, precisa de acolhida, né, precisa de cuidado, né. Jaqueline, que mensagem você daria para as pessoas que acham que não aguentam mais, que está chegando no fim, para não chegar no fim? Que mensagem você daria? Eu gostaria de deixar aqui a mensagem de que sentir dor e passar por um processo difícil de depressão não define quem você é. E você levar a sua dor a alguém que está ali te acolhendo é uma forma de você mostrar a sua fortaleza, a sua coragem de falar assim, preciso de ajuda. Né? Então, assim, é muito importante você se abrir com alguém, pedir ajuda, porque você é uma pessoa muito especial. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão te ajudar, que te querem, que te amam e vão te ajudar a passar por essa situação. E vai passar, você precisa confiar nisso, né? Com ajudas adequadas, né? Com processo aí de terapias, às vezes, né? Dependendo do caso, mas saiba que você é importante. Maravilha, não esqueça de, no momento de dificuldade, pode ligar o telefone 188 do Centro de Valorização à Vida, que eles vão te atender, vão te acolher com o maior carinho, para que você saiba que você é uma pessoa muito importante. Jaqueline Gazda, mais uma vez, seu exemplo de trabalho sério, seu exemplo de mãe, de profissional, aqui a serviço do nosso programa. Mais uma vez, obrigado, minha irmã. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e contribuir um pouquinho do que eu sei. Obrigado, tchau, tchau.